Todos os brasileiros precisam saber o que é gramscismo. Uma tese criada pelo filósofo comunista e marxista Antônio Gramsci, que influencia diretamente na nossa política e cultura. A tese fala que para implementar o comunismo em uma sociedade, o melhor caminho é ir alterando a cultura e os valores éticos e morais do seu povo, pois uma sociedade culturalmente e moralmente fraca é muito mais fácil aceitar revoluções. Foi sabendo disso que Antônio Gramsci postulou o conceito de hegemonia cultural, que trata do domínio ideológico de uma classe sobre a outra, trazendo o enfraquecimento do capitalismo, culminando em uma revolução e ditadura comunista. Mas de que forma isso impacta na nossa vida? Toda a inversão de valores existente hoje no Brasil, implantada pela esquerda, é completamente baseada no gramscismo, um plano de poder dos comunistas que vem sendo adotado em vários países da América do Sul, como Brasil, Venezuela, Cuba, Bolívia, Nicarágua e muitos outros. Aqui no Brasil, se tornou mais forte no governo de Fernando Henrique Cardoso, quando permitiu a criação do Fórum de São Paulo, proposto por Lula e Fidel Castro. O golpe comunista vem sendo aplicado na sociedade em etapas. Tudo começa com um governo populista que implanta assistencialismo, criando bolsas e planos familiares com o objetivo de controlar a classe pobre e garantir votos de cabresto na próxima eleição. Ainda nesta etapa, os governantes promovem o inchaço da máquina pública, com o aumento de cargos públicos para fidelizar em torno de 4 votos por grupo familiar. Manipulam os meios de comunicação para que todos recebam dinheiro do governo, ficando assegurada a publicidade oficial, com notícias distorcidas para manipular a população. Demonizam as forças armadas, o regime militar, taxando de ditadura, criando uma imagem de inimigo inexistente. A corrupção é algo comum no círculo de amigos do governo, que estão protegidos pela impunidade. A delinquência, a falta de segurança, são outros fatores que ajudam a prejudicar os que são contra o sistema. São criadas leis que prejudicam a ação policial e beneficiam os infratores. Os mesmos que incentivam a separação entre a sociedade promovem ocupações de terras públicas e privadas e se beneficiam depois cobrando aluguel dos pobres que começam a residir nos espaços. O nível educacional da população passa a ser muito baixo para que o povo se mantenha na ignorância sob o controle do governo. Ainda na educação, os governantes criam novas universidades que promovem ensinamentos distorcidos a grupos que sustentem ideologicamente o sistema comunista. Há também um aumento abusivo dos impostos que oneram os trabalhadores, dizendo que esse valor é para redistribuição da riqueza, sendo que, na verdade, servem para manter os luxos do povo que está no governo. A mídia passa a perseguir os empresários nacionais, havendo quebra de muitas empresas e a estatização de outras. Assim, a classe média não consegue se organizar com a oposição. Na segunda etapa, há a destruição da classe média. Ela é culpada pela pobreza dos outros e pela discriminação. Os governantes promovem também várias modificações na Constituição, criando leis como a lei da mordaça, a lei do aborto, da censura, da legalização das drogas. A impunidade aumenta e a criação de apenas 2 partidos, sendo um dominante e o outro de falsa oposição. Já na terceira etapa, há a tomada do poder. Os grupos de choques estarão presentes em atos do governo, coibindo as manifestações da oposição e fim da liberdade de expressão. Ainda há tempo. Todo esse domínio cultural marxista que está presente no Brasil precisa acabar. Essa doutrina ideologicamente perversa pode sim transformar o Brasil em uma Venezuela.